Olá, caros concurseiros e amigos de todo o Brasil, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Araújo e vamos responder mais uma pergunta do projeto Felipe Responde. E hoje a pergunta vem do Sérgio Luiz, um grande amigo nosso aí, aluno que está sempre assistindo às nossas aulas e estudando pelos nossos materiais. Um grande abraço, Sérgio. Então vamos lá, ele fez mais de uma pergunta. Vamos ver a primeira. Ele diz: Professor, qual a sua sugestão em relação ao método de estudo? Se é por ciclo ou por outro método? Pelo que eu entendi aqui, ele quer saber como ele deve estudar durante a semana, durante o mês. Se é por ciclo, aquele formato em que você define as matérias e define a quantidade de horas, e à medida que vai passando o tempo, você estuda uma matéria, estuda outra, e quando terminar aquele ciclo, você reinicia pela matéria inicial, e assim por diante, fazendo os ajustes necessários. Ou se outro método seria você distribuindo as matérias durante a semana. Então, vamos estudar de segunda a sexta, 5 horas, e sábado, 6 horas. Aí você coloca segunda e quarta, 2 horas, sexta, 3 horas de uma matéria, e assim por diante. Por exemplo, português. Então, na verdade, eu prefiro, tá, Sérgio, o método que você distribui já durante a semana. Então, por exemplo, eu tenho um horário disponível de 5 horas de segunda a sexta, 6 horas de sábado. Decidi 4 matérias: português, matemática financeira, contabilidade, direito tributário, e vou colocar aí direito administrativo, 5 matérias. Então, estuda, por exemplo, 2 horas de direito tributário segunda, 2 horas quarta, 2 horas sexta. Aí, contabilidade, 2 horas quinta, 2 horas terça, 2 horas quinta e 2 horas sábado. E assim por diante. Eu vou colocando as matérias durante a semana. Claro, distribuindo o horário de acordo com o quê? Com o peso, com a quantidade de conteúdo e a sua dificuldade. Prefiro essa forma. Porém, geralmente quem trabalha de plantão e aí não tem essa disciplina, tá? Não tem esses dias certos. Por exemplo, trabalha 12 por 48. Então, estuda segunda. Aí, por exemplo, trabalha terça, depois trabalha sexta e assim por diante. Você não consegue colocar um horário na terça, porque você pode estar de plantão ou não. Aí, nesse caso, você pode distribuir por ciclo, tá? Só que quando for por ciclo, não distribua a mesma quantidade de horas para as matérias. Você vai fazendo a distribuição de forma que a proporcionalidade vai variar de acordo com o peso da disciplina, o tamanho do conteúdo e a sua dificuldade. Então, vou estudar 3 horas de português, 1 hora de matemática financeira, 2 horas de contabilidade e volta o ciclo. Ou durante o ciclo você coloca uma matéria mais de uma vez pela sua, é, pela sua importância do seu estudo. A outra pergunta, ele diz, vamos lá, professor, então voltando aqui a pergunta dele, quantas horas de estudo por matéria? Como eu falei, isso vai depender, tá? Se você está começando a estudar, ou se você já estudou, ou se você vai revisar e fazer questões, se você já tem algum conhecimento naquela matéria, tá? Se você tem dificuldade naquela matéria, não, a matéria que eu vi que eu tenho dificuldade, você tem que colocar mais horas. Aquela matéria tem um peso grande, coloca mais horas. Se tem um peso pequeno, menos horas. Mas aí, se você tem dificuldade, faz um equilíbrio. E o tamanho do conteúdo. Não adianta você pegar uma disciplina que tem peso 1, você não tem dificuldade, mas o conteúdo é extenso e você colocar 1 hora por semana. Você nunca vai conseguir terminar essa disciplina e, principalmente, se for uma prova como a da Receita, que tem que fazer os mínimos, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que, pelo menos, conseguir esse mínimo por disciplina. E a última pergunta, ele diz: e em relação às revisões, se o método de revisar 24 horas depois, uma semana e um mês depois é a melhor forma? É uma boa forma, tá? Porque você consegue ter uma rotina de revisões. Mas eu digo que não precisa ser rígido. Eu prefiro da seguinte forma: uma revisão de 1 a 2 dias, a segunda revisão de 5 a 7 dias, a terceira revisão de 10 a 15 dias, e depois você faz revisões mensais de 20 a 30 dias. Dependendo da sua dificuldade, você pode até fazer: Felipe, eu acho fácil aquele conteúdo, então eu posso revisar até 45 dias? Pode. Mas a ideia é que você faça mensal, entre 30 e 35 dias. E claro, isso, pessoal, é a média. Mas se você tem dificuldade em um determinado tópico, faça revisões mais regulares. Então, eu estudava controle e condicionalidade, tinha dificuldade. Então, eu estudava na segunda, na quarta eu revisava, na sexta eu revisava de novo pela dificuldade que eu tinha.
fazia questões, na semana seguinte fazia mais uma revisão, até de forma que eu tivesse bastante consciência que aquele assunto estava bem fixado e que eu poderia passar um período maior de tempo e eu conseguia lembrar de todas as informações. Ok? Então é isso. Espero ter ajudado a todos, assim como eu venho ajudando a vários concurseiros em todo o Brasil. Muitos elogios, mensagens, agradeço a todos e espero colaborar para o aprendizado e para a aprovação de vocês. Sucesso, forte abraço e bons estudos!